Quando Deus tirou o povo do Egito, da terra da servidão, das garras de Faraó, da arbitrariedade, do domínio, ele tinha um plano. O plano de Deus era colocar aquele povo numa terra chamada Terra Prometida, uma terra que ele prometeu a Abraão e a sua descendência. E a Terra Prometida nós passamos praticamente o tempo todo entendendo que é uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia que a Terra Prometida é mais do que uma terra que mana leite e mel. E eu chamo sua atenção para você em Deuteronômio, capítulo 6, que é uma conversa de Moisés com o povo que vai entrar na terra. Moisés já sabe que não vai entrar. Deus já falou com ele já sabe. E ele tem conselhos para esse povo a partir de Deuteronômio 1. E em Deuteronômio 6 ele diz assim, versículo 4 em diante: Povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 10. Atenção. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Até aí. Aqui nós estamos tendo uma informação que a terra prometida, além de ser uma terra que manava leite e mel, era uma terra que tinha grandes e boas cidades prontas. Palmas é uma cidade que tem 23 anos de idade. 23, não é isso, pessoal que mora aqui? 25, o tempo passa. 25 anos. Nós tínhamos uma propriedade rural no alto da Serra do Lajeado. Nós vimos nascer Paulo. Um dia nós chegamos no nosso carro, tínhamos uma propriedade pequenininha, né? Não tinha nada, só tinha praticamente terra e cerca. E aí nós chegamos e tinha um aparato do exército impedindo que os aventureiros chegassem aqui, porque já havia sido criado o estado de Tocantins e já estava resolvido politicamente onde seria a capital. Seria Palmas, era uma fazenda. E para evitar o aventureiro que vem e fica como poceiro numa terra, eles cercaram, o exército cercou isso aí. E só podemos passar no nosso carro, chegar na nossa propriedade, porque tínhamos o documento da propriedade dentro do carro. Podemos provar que éramos proprietários de uma terra e nos deixar entrar. Há 25 anos atrás não tinha nada. Era mato, pé de piqui, cerrado, alguns animais no campo. Hoje você desce num campo de aviação, em todas as companhias aéreas da nação, mas você não sabe o que é começar do zero numa cidade. As primeiras casas, o governo provisório foi instalado em barracões de madeira. Depois que foram construídas construções que você vê. Uma cidade pronta é muito difícil você encontrar. Você vai construir do zero na cidade.
E a terra prometida está escrito aqui. O Senhor daria cidades prontas para aquele povo. O Senhor daria cidades que eles não edificaram. Eles não fizeram nada para aquela cidade existir. Cidades que tu, grandes e boas cidades. Veja bem, na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Deus não escreve como o escritor humano faz. Eu sou escritora, meu marido é escritor. A gente coloca textos, palavras, frases para chamar a atenção do leitor. Você enfatiza com sinônimos, com adjetivos. Deus não é assim. Quando ele fala grande, é grande. Quando ele fala boa, é boa. Grandes e boas cidades. Deus queria tirar aquele povo do Egito, da terra da servidão, e colocar em cidades excelentes. Cidades que têm infraestrutura, que têm tudo. Lógico, vamos adequar aquele tempo. Mas aqui está escrito grandes e boas cidades que vocês não edificaram. Casas cheias de tudo que é bom, está escrito aqui. Tudo que é bom que vocês não encheram. O que era tudo que é bom naquele tempo? Não sei, mas eu sei tudo que é bom hoje. Um carro na garagem excelente, ar-condicionado para a casa toda, televisão de uma tela enorme, computadores, fogão elétrico, forno de micro-ondas, enfim, dá para a gente fazer uma lista de eletrodomésticos de qualidade. Está escrito casas cheias de tudo que é bom. Diga tudo que é bom. Tudo que é bom. Que não enchesse. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês vão encontrar prontas. Poços abertos que não abristes. Por que poços? Por que enfatizar poços? Poços de água no deserto é tesouro. Mas além disso, são poços de petróleo. Aquela terra era a terra do ouro negro. Petróleo. Poços de água e poços de petróleo. Que vocês não vão cavar. Vocês já vão encontrar os poços abertos. E ainda mais, vinhas e olivais que não plantastes. O que eram vinhas e olivais para aquele tempo? Eram os melhores negócios daquela época, naquela terra. Quem tinha uma vinha e tinha um olival era aquele cara trilhardário. Hoje, o que seriam esses excelentes negócios? Talvez uma fazenda cheia de gado. Talvez uma grande loja de eletrodomésticos, talvez agência de automóveis, sei lá. Mas aqui está dizendo negócios excelentes. Casas confortáveis, cidades excepcionais. O projeto do coração de Deus não era outro. O projeto do coração de Deus é assim. Quando fala na nossa conversão, o que é a nossa conversão? Se fôssemos definir a conversão de uma pessoa, é o quê? É sair do império das trevas para o reino da luz. No império das trevas há um governo diabo. Há um líder espiritual chamado Satanás. Deixa eu fazer um parênteses. Vamos falar desse líder espiritual, para voltar aí no texto. Você sabe que Deus não criou Satanás. Deus criou anjos de luz. Deus criou um anjo de luz chamado Lúcifer, portador da luz, querubim ungido. Ele tornou-se desobediente. E pela rebelião e pela desobediência dele, ele perdeu o status de anjo de luz. E ele tornou-se o príncipe das trevas. Resumindo a história, um demônio é um anjo fora da posição. Um demônio é um anjo que saiu do lugar certo. Pela rebelião, ele perdeu a presença de Deus. Pela rebelião, ele perdeu o seu papel, ou o seu ministério, vamos chamar assim.
e pela rebelião ele saiu do lugar da luz. E certa feita eu estava numa consagração de um pastor, somos pastores de pastores, e eu estava na consagração de um pastor numa das cidades do interior de São Paulo, e na hora da unção ministerial daquele homem, a graça de Deus foi palpável, a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. Eu, terminando aquele evento, eu fui para o hotel e eu agradeci muito a Deus por ter sido testemunha de uma manifestação visível do Espírito Santo de Deus, pessoas orando em línguas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas tomadas em cânticos. E eu agradeci e orei a Deus, falei: Deus, muito obrigada. Eu mesma tive uma sensação de que estava saindo do chão, como se meu corpo tivesse leve, meu espírito solto. E passado aquele momento de alegria, euforia mesmo que eu estava, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E ministrou o seguinte: a unção não imuniza ninguém na queda. Porque o anjo de luz, chamado Lúcifer, era ungido. Era querubim ungido. Ele era ungido de Deus no céu. A congregação dele era no céu, ele era um anjo e quem ungiu foi Deus. E esse anjo rebelou contra Deus. A unção não imuniza ninguém para a queda. Tantos ungidos estão caindo ladeira abaixo. O que imuniza alguém para a queda, seja anjo ou seja homem, é temor de Deus. É não se esquecer da santidade de Deus. Não se esquecer quem Ele é. E eu entendi a partir daquele dia que aquela visão que Isaías tem do trono de Deus, Isaías capítulo 6, onde ele vê os anjos ao redor do trono, falando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Anjo olha para anjo e fala: Santo, Santo é o Senhor. E anjo olha para anjo e fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu entendi que eles ficam trazendo na memória uns dos outros a santidade de Deus, como se dissesse: não esqueça que Deus é santo, porque se você esquecer, pode acontecer com você o que aconteceu com o Lúcifer. Ele ser retirado da presença de Deus. Mas vamos voltar. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz, que pela queda torna-se o príncipe das trevas, o comandante das trevas. E quando somos convertidos, ou quando nos convertemos ao Senhor, nós somos resgatados do império das trevas para o reino da luz. Nós estávamos sob a cobertura das trevas e passamos para o reino da luz. E quando nós saímos da cobertura das trevas e entramos no reino da luz, há uma promessa de Deus de que nós vamos entrar num lugar de vida abundante. Porque em João 10,10 está escrito: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem fala isso? Jesus. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir, que são as obras infrutuosas das trevas. Mas eu vim, diz o Senhor Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia fala: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, o resgate do império das trevas para o reino da luz, ele deve ser acompanhado de uma certificação de vida abundante. Nosso Deus, nós vamos aprender algumas coisas. Ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E nós que temos filhos sabemos que a gente faz o que pode e o que não pode por eles. A gente quer ir além do que recebemos como filhos, nós queremos dar como pais. E Deus fala: vocês que são maus fazem isso.
Imagino que eu não faço por vocês. Nós também sabemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Nós sabemos que ele é bom, nós sabemos que ele é amor, nós sabemos que ele nos amou de tal maneira que deu o Filho para nos salvar. E quem dá o Filho, que mais não nos dará? Como a Bíblia diz. Então, uma vida abundante é um direito nosso. Nós cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, a nossa herança. Quantas vezes cantamos isso? Mas o que aconteceu com esse povo? Quando Deus tira do Egito, esse era o propósito. Vai sair do lugar da escravidão, vai sair do lugar da opressão, vai sair do lugar do medo, da dificuldade financeira, da vergonha, da humilhação, e vai entrar num lugar onde vocês poderão ter vida em abundância. O que aconteceu com esse povo? Você sabe que entre a saída do Egito e o lugar da terra prometida teve um episódio, num lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia foi um lugar limítrofe entre a terra anterior e a terra futura. Entre a saída do Egito, depois que passou o Mar Vermelho, Deus falou para o povo parar. E falou para Moisés: envia 12 espias para espiar a terra. Vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Espiar é espiar. E espiar é ver, é olhar. Não é espionar. Espiar é diferente de espionar. O que é espionar? Espionar é uma atitude de verificar o inimigo, os lugares de fragilidade, as possibilidades de ataque, os flancos, as frentes, uma estratégia de guerra. Vamos ver aonde o inimigo é fraco, que pode ser abatido. Não foi esse o objetivo de Deus quando disse para Moisés enviar os 12 espias. Vão para ver a terra. Por que para ver? Para animar esse povo. Esse povo tem 4 gerações de 100 anos. Esse povo tem 430 anos e não sabe o que é ter uma casa boa. 4 gerações de escravidão. Fazem 430 anos que esse povo não faz outra coisa não ser chicote nas costas, recebendo chicote nas costas. Esse povo enfrentou o risco de perder os filhos, porque as parteiras foram instruídas para matar os bebês. Esse povo foi pressionado e pressionado e pressionado 4 gerações. Uma vez eu trabalhava com meninos e meninas de rua, tinha criança que já estava na 4ª geração de rua. A mãe foi da rua, a avó foi da rua. Nunca soube que foi ter uma casa. Nunca dormiu numa cama quentinha. 400 anos de opressão. Deus queria que os espias fossem espiar, olhar, ver e voltar. Ele diz: olha, a terra existe. Tem grandes e boas cidades mesmo. As casas, ó, tudo de bom. E tem negócios excelentes. Vinhos de olivais, os vinhedos são tão grandes que precisa de 2 de nós para carregar um cacho de uva. Esse era o projeto de Deus. Vai e vê. Mandou o povo ficar descansando e falou para Moisés: envia 12 espias. Espiar não é espionar. Aqui no nosso meio nós temos pessoas que trabalham na polícia. Um dos que vieram aqui à frente é comandante da PM. Ele sabe o que é espionar. E ele sabe o que é espiar. E você conhece a história dos 12 espias
dias que foram e que ficaram 40 dias olhando a terra, vendo a terra, conferindo a terra, confirmando o que Deus havia dito e ensinado. Eles voltaram e você sabe que eles encontraram algumas coisas naquela terra que Deus não tinha dito que tinha lá, mas tinha. Na verdade não eram coisas, eram pessoas, eram gigantes. Eles voltaram e a grande maioria, de 12, 10 é a grande maioria. E a grande maioria fixou os olhos nos gigantes e voltou atemorizada. E voltou atemorizada, apavorada. E eles começaram a influenciar e a insuflar aquela grande multidão. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você sabe que aquele povo tinha muitos filhos. Cada homem devia ter uma esposa e devia ter uma meia dúzia, pelo menos, de crianças. E eles começaram a insuflar aquela grande multidão contra Deus. Deus nos tirou para morrer. Existem gigantes lá, os gigantes vão acabar conosco. Por que o Senhor não nos deixou lá no Egito? Pelo menos lá nós tínhamos comida. Chicote nas costas, tudo bem, mas chicote nas costas não é tão perigoso quanto gigantes. Apenas dois, Josué e Caleb, só dois, vieram com um espírito diferente. O jovem Caleb, que tinha 40 anos, ele fala para aquele povo: eia! Não temas! Se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Como que você come pão? Criança sem dente come pão, velho sem dente come pão. É mole comer pão. Bota na boca, molha com a saliva e engole. Caleb estava dizendo: se o Senhor estiver conosco, vai ser mole para nós. Porque Caleb trazia à memória tudo que ele vivenciou, que Deus fez no Egito. Deus destruiu a economia do Egito, destruiu a ecologia do Egito, destruiu as famílias do Egito. Deus deixou o Egito acabado, aquela potência de Faraó destruída. Ainda matou os cavalos e os cavaleiros dos perseguidores do Mar Vermelho. Caleb trazia à memória o que Deus já tinha feito. E Deus já tinha manifestado o poder, a autoridade, indiscutivelmente, no meio daquele povo. Aquele povo viu o trono de Deus descer na terra. A única vez que o trono de Deus desceu na terra foi lá no Monte Sinai. Eles viram. O monte tremeu. Os ruídos foram terríveis. Eles ficaram morrendo de medo. Moisés: não vamos, vai com você. Aquele povo viu tudo. Eles viram o poder, a presença, ouviram a voz de Deus. Mas eles duvidaram. Queridos, eu tenho uma definição pessoal de fé. A Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Mas eu tenho a minha. Eu digo que fé é crer que Deus é quem Ele diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. Amém. E o medo, a incredulidade, é fé no diabo. É acreditar que o inimigo tem mais poder do que Deus, que a capacidade de matar, roubar e destruir é maior do que a capacidade de Deus de destruir as obras do diabo. E a incredulidade daquele povo
colocou o inimigo num lugar que ele não tem. Porque quando aquele povo teve medo, eles pensaram: os gigantes são maiores do que Deus. Os gigantes são maiores do que Deus. Deus não falou que as cidades estavam vazias. Grandes e boas cidades foram construídas por alguém. Vinhas e olivais foram plantados por alguém. Deus não disse que não havia moradores naquela terra, mas Deus disse: eu vos entreguei a terra. Deus, ele fala um tempo do verbo em determinadas situações bíblicas. Ele usa o termo pretérito, o tempo passado do verbo. Por exemplo, quando estava para rodear Jericó, ele fala para Josué: hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. Mas na verdade as muralhas estavam em pé, só caíram 7 dias depois. Mas quando ele fala hoje eu fiz, ou ele fala eu fiz, ele já fez no mundo espiritual. Ele vai chamar a existência no mundo natural. O que não existe vai existir. E o homem, pela fé, tem que aprender a gerar essa confiança e ter uma fé ativa que Deus vai fazer. Quando voltaram os 12, a grande maioria foi contaminada pelo medo e contaminou o povo. 10 espias de 12 voltaram aterrorizados. 2 voltaram animados. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. É a confiança que Davi teve quando viu um gigante chamado Golias. Eu não vou contra ti com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Confiança em Deus, que promete, que faz, que é poderoso, que não tem limites. E você conhece a história. Porque aquele povo não ouviu a minoria de Josué e Caleb, mas aquele povo ouviu a maioria daqueles que influenciaram pelo medo ou pela fatalidade. Aquele povo não entrou na terra. 40 dias foram espias, 40 anos em juízo de Deus pela incredulidade, em juízo de Deus pela falta de capacidade de entender o plano de Deus e de entender o seu papel no plano de Deus. Eles rodaram, dando voltas, dando ciclos, e não entraram na terra prometida. E aí, você pode dizer: mas o deserto, pastor, o deserto é um lugar, o nome de Deus estava lá, é um lugar de milagres. Verdade. Havia coluna de fogo para proteger de chacais, serpentes, escorpiões. Havia nuvem para proteger do sol de 47 graus que faz naquela região. Água saía da rocha, maná caía do céu, roupa crescia com o corpo, sapato com os pés. Ninguém adoeceu. Milagres. Mas eu quero dizer para você que esses milagres, eles foram decorrentes da grande misericórdia de um Deus tremendo, que se renova cada manhã, que é a causa de uns rios consumidos. Mas eu também quero te dizer que roupa crescendo com o corpo, nuvem de dia, fogo de noite, água da rocha, maná do céu. É o básico do básico do básico do básico. Não são cidades grandes que não construíram. Não são casas cheias de tudo que é bom que não encheram. Não são vinhas e olivais que não plantaram. Nem postos que não abriram. A bênção prometida era infinitamente maior do que o básico do básico
do básico do básico, que sustentou aquele povo por 40 anos. Deserto é lugar de morte. Se não sai do deserto, morre sem ver a terra prometida. Morre com o básico do básico, do básico, do básico. Esse é o plano de Deus? Não. O plano de Deus é que temos vida em abundância. O plano de Deus é que o excelente, o mais excelente aconteça conosco. Eu quero chamar a sua atenção para uma conversa, a vida entre Josué e Caleb. Livro de Josué, capítulo 14. Já passaram os 40 anos, morreu uma geração inteira que não chegou na terra prometida. Eu disse a você que saíram do Egito 600.000 homens, fora mulheres e crianças, homens adultos. Desses 600.000 homens, só dois homens, Josué e Caleb, só dois, entraram na terra prometida. Os outros todos morreram. Uma geração inteira morreu sem ver a terra prometida. Uma geração inteira saiu da escravidão e não soube que ela teve vida abundante. Uma geração inteira passou 40 anos vivendo com o básico, do básico, do básico, do básico. 2 homens entraram, só 2, daquela geração. Os outros eram crianças, tidos por Deus como inimputáveis, não tinham culpa, não foram punidos pela incredulidade porque eram crianças ainda. E aí essa conversa entre Josué e Caleb. Deixa eu fazer para você um contexto, para você saber onde está esse texto. O povo já morreu. Uma geração de 600.000 homens está morta. Uma geração de jovens já cresceu, de crianças e adolescentes, e entram na terra prometida depois que enterraram seus pais no deserto. As tribos já foram divididas. 2 tribos antes do Jordão, e todo mundo já está sentado, cada um no seu quinhão da terra prometida. E aí Josué e Caleb têm uma conversa a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, nos enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Vou repetir. Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, Caleb está lembrando o que Moisés disse, mas no versículo 10 é ele que está falando. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu sou de 85 anos. E eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele
dia tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque esse Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos entender essa conversa, vamos trazer para a nossa linguagem coloquial. Às vezes a linguagem bíblica, ela é rebuscada e torna difícil a compreensão, mas se nós trazemos isso para a nossa conversa do dia a dia, fica tão fácil entender. Calebe chega para Josué e fala: Josué, você se lembra quando Moisés enviou que nós fôssemos espiar a terra? E você se lembra que quando nós voltamos, os nossos companheiros voltaram com outro espírito e desanimaram o povo? Pois é, eu tinha 40 anos naquele tempo. E hoje eu tenho 85. E eu sei que a mesma força que eu tinha naquele tempo, eu tenho hoje. Tanto para entrar como para sair da guerra. Espera aí, de que força Calebe está falando? Um homem de 40 anos não tem comparação de força física, muscular, com um homem de 85 anos. Mas Calebe não está falando da força do corpo. Ele está falando daquela força que ele falou naquele dia, que o povo estava apavorado, e ele falou: se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Ele estava falando de uma força espiritual, de um poder. Ele estava dizendo: olha, eu não mudei, Deus também não mudou. Já se passaram 45 anos, por que 45? 40 anos o povo rodando no deserto, e mais 5 para adentrar na terra prometida, para brigar, para Jericó cair, para tudo aquilo acontecer. Dividir as terras. Ele está dizendo: eu tenho 85 anos, mas eu não mudei, Deus também não mudou. E o inimigo também não saiu do lugar onde ele está, coitado. O inimigo continua no mesmo lugar. E eu quero aquele lugar. Sabe que lugar eu quero, Jesus? Eu quero lugar onde tem os gigantes. Eu quero lugar onde os gigantes moram. Onde os homens maiores que existem na face da terra estão alojados. Porque sabe aonde que os gigantes se alojam? Nos melhores lugares da face da terra. Na nossa vida, eles se alojam nos melhores lugares que Deus pode usar. Na nossa casa, eles se alojam nos melhores filhos, de maior talento. Nos nossos negócios, eles se alojam no que temos de mais excelente. Satanás não pega galinha morta. Ele pega o que há de melhor. Os gigantes estavam lá. E foi necessário que aquele homem tivesse coragem e ousadia e guerreasse com aqueles gigantes. Eu quero o melhor lugar da terra prometida. Sabe qual é o melhor lugar? É o lugar dos gigantes. Mas é esse lugar que eu quero. E Calebe, com a autorização de Josué, derrubou os gigantes. Aquele lugar chama Hebrom. Quem já foi em Israel sabe. Chamava Kiriat Arba. O nome do maior homem que pisou na face da terra era Kiriat Arba. Era o nome do lugar. O maior gigante. Era um principado que havia naquele lugar. O que eu quero dizer para você nessa primeira noite? Alguns princípios que nós vamos trabalhar neles. O primeiro deles talvez seja o mais importante para você nesse sair daqui com esse convencimento. Deus
não derruba gigantes. Os homens derrubam os gigantes com a graça, o poder e a autoridade dada por Deus. Por que Deus não fez assim e tirou os gigantes da terra prometida? Porque Deus não trabalha assim. Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Deus não trabalha na terra como um fantasma. Ele usa homens, usa mulheres, o diabo também usa. Faraó foi um instrumento do cão para o povo de Deus. Os gigantes, os midianitas, os filisteus, em toda a história do povo de Deus, tem aqueles que são usados pelo inimigo. Deus usa o seu povo pela instrumentalidade do seu povo. Deus derruba gigantes. Nós nos convertemos, saímos do império das trevas, correndo à luz, idolatria, feitiçaria e tanta porcaria. Eu falo que viemos da Umbanda, que manda de tudo que é banda do inferno. Nos convertemos, mas ainda não estamos experimentando a vida abundante. Quantos de nós estão na igreja há anos? Há anos! E nós estamos vendo os gigantes apontarem ao nosso redor. E aí jejuamos, oramos e choramos. Ó Deus, derruba os gigantes. Ó Senhor, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Ó Pai, faz alguma coisa. Deus não derruba gigantes, igreja. 45 anos tiveram que passar para Caleb saber que os gigantes ainda estavam lá. E que para cair ele precisava da intervenção dele, ligado com o céu, conectado com o céu. Deixa eu fazer um parênteses para mostrar para vocês alguns episódios bíblicos do Novo Testamento. Eu estou falando de uma história do Velho, mas vamos pular para o Novo. Livro de Atos tem alguns episódios que são fantásticos. O Evangelho estava bombando, como dizemos no Rio de Janeiro, dando muito certo. E aí Deus fala com um jovem chamado Filipe. Fala para ele, sai daqui. Ele estava na cidade, todo mundo se convertendo, maravilha de Deus, precisa consolidar, precisa discipular. Aquele jovem seria muito útil no meio da igreja, mas Deus fala para ele, sai. Vai lá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. E ele foi. Ouviu a voz de Deus, entendeu, discerniu, obedeceu, foi. E daqui a pouco vem um eunuco numa carruagem. Esse homem é um etíope. Ele é um homem da política da Etiópia. Trabalhava no governo com a rainha de Candace. E lá vem ele numa carruagem. E ele está lendo os pergaminhos, os escritos de Isaías. Quando aquela carruagem chega perto de Filipe, o Espírito fala para Filipe, acompanha. Queridos, a gente lê, mas se não entrar na cena, não vai entender a loucura que é isso. Imagina uma estrada, um cruzamento, vem uma carruagem, vem um homem, tem um jovem parado e o jovem começa a correr do lado da carruagem. É um assalto, deve ser um assalto. Por que esse cara está correndo do lado da carruagem? E aí, o jovem pergunta para o homem que está na carruagem o que ele estava lendo. Sabe o que ele estava lendo? Isaías 53. Aquele texto do filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estava lendo o histórico do sacrifício do Messias, profetizado 700 anos antes. Isaías nasceu no ano 685 antes de Cristo. Você está lendo o quê? E o eunuco fala, eu estou lendo esse texto. E aí o jovem Filipe pergunta aí, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fala, não. Aí Filipe fala, eu posso te explicar. Aí que a carruagem para. Interessado em ter a explicação do texto, ok,
vamos deixar esse rapaz subir na carruagem. Mas a cena era um jovem correndo e conversando a pé. Aí quando o rapaz sobe, ele explica: você está vindo de Jerusalém? Você escutou falar de um que foi crucificado? Pois aquele é esse. Isso aqui profetizou o que acabou de acontecer. E sabe o que ele falou? O Messias, quem crê e for batizado será salvo. E o eunuco fala: eu creio, eu quero ser batizado. E aí pronto, batiza na estrada mesmo. E depois que batizou, ocorreu algo sobrenatural. Eu brinco, eu falo Joe de outro mundo. Sobrenatural é de outro mundo. Filipe foi arrebatado. Deus, acho que olhou e falou: esse moço já correu a pé, esse moço já comeu poeira, vamos dar uma mãozinha para ele. Arrebata Filipe. Arrebatar é Joe, isso Deus faz. Mas pregar o Evangelho, Deus delegou para os homens. Ele precisou de Filipe para pregar. Por que ele não fez assim e salvou o eunuco e mandou o Evangelho para ele? Tem outra história do Novo Testamento, livro de Atos. Havia um homem zeloso das suas obras, chamava Saulo de Tarso, judeu, íntegro, perseguindo o cristianismo porque cria que o cristianismo era uma seita. Esse povo seguidor daquele tal do Jesus, filho de Maria e José, todo doido. Esse povo está se levantando contra o judaísmo, você para a cadeia. E Saulo de Tarso, com todas as credenciais do governo e dos líderes do judaísmo, começa a perseguir os cristãos. E ele está indo para a estrada de Damasco, que vai levar cartas a Damasco, para prender, para botar na cadeia, para punir os rebeldes cristãos. E ele tem um encontro com Jesus. Quando ele faz a defesa dele diante do rei Agripa, em Atos 26, ele foi se apresentando em vários tribunais depois que foi preso. Ele fala: indo eu, ó rei, caminho afora pela estrada de Damasco, eis que vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões, igreja? Dá murro e ponta de faca. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mas levanta-te. Ele escuta a voz dizer: ele caiu. Porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E aí ele não tem dúvida que aquele que apareceu para ele era Jesus, porque falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora a luz era mais resplandecente que o sol, cegou os olhos dele. Ele era cego espiritualmente, via com os olhos da carne, agora ele está vendo espiritualmente, está cego com os olhos da carne. E ele termina de chegar em Damasco cego. E ele vai para a casa de um amigo, esse amigo chama Judas, não é o Iscariote, porque aquele já suicidou. Ele está na casa de um amigo chamado Judas, na rua que se chama Direita. A rua tem nome. E aí o Senhor fala com um jovem em outra rua, na mesma cidade, mas em outra rua, o outro jovem chama Ananias. Primeiro, Deus dá uma visão para Saulo de Tarso, o cego. Saulo está cego e ele tem uma visão que alguém chamado Ananias chegou e olhou com ele, botou a mão na cabeça dele. A visão devia ter sido assim: eu chamo Ananias e venho para orar com você. Paulo tem essa visão na rua que se chama Direita, e na outra rua que eu não sei o nome, tem um Ananias. E para aquele Ananias, Deus fala assim: Ananias, você sabe quem é Saulo de Tarso? Claro, Senhor. Não é aquele que está perseguindo todo mundo aqui? Que serve o Senhor? Pois é, Ananias, ele está cego. Ele está lá na rua que se chama Direita, na casa de Judas.
E ele teve uma visão que alguém chamado Ananias foi lá e orou por ele. Que tal você ir lá, Ananias, e orar por ele? Eu acho que Ananias deu um pulo para trás, a Bíblia não fala, mas eu daria. Eu, Senhor! Não é ele que está chegando com cartas para nos açoitar. Deus tem que convencer Ananias, quebrar o coração medroso de Ananias. Deus fala, pois é ele mesmo. Mas ele é um vaso escolhido por mim, Ananias. Eu o escolhi para pregar para reis, judeus e gentios. E importa que ele sofra por amor ao meu nome. Eu acho que quando Deus falou, importa que ele sofra por amor ao meu nome, Ananias pensou, o cara vai sofrer, mas então eu vou. E ele vai lá, e ele ora, e Saulo enxerga. Espera aí. Aparecer para Saulo do Tarso na estrada de Damasco é Joe. Aparecer para Ananias e convencer Ananias a orar por Saulo de Tarso é Joe. Mas ir lá e botar a mão e orar não é Joe, é coisa de homem. E Deus precisa de homens para fazer isso. Por isso ele teve uma logística tão grande. Tem uma história mais interessante ainda. Um homem chamado Cornélio, bom, piedoso, temente a Deus, dava esmola, orava de contínuo, mas não conhecia Jesus, igual milhares de pessoas nessa nação. São boas, são humanas, são caridosas, conhece o Senhor, mas não conhece Jesus. E Deus viu o coração sincero daquele homem, Deus vê o coração das pessoas. Eu já escutei histórias de gente que estava no concó, fazendo cabeça para ser mãe de santo. E tinha um coração sincero, e Deus tirou aquela pessoa do concó. E aquele homem recebe um comando de Deus, uma visão. Deus fala para ele, olha, manda mensageiros a Jope. Jope é outra cidade. Ali era Cesareia. Manda mensageiros a Jope. Lá em Jope, manda os mensageiros na rua da beira do mar. Na rua da beira do mar tem uma casa com um homem que mexe com couro. Não é esse homem não, é um hóspede dele. Na casa desse homem que mexe com couro tem um hóspede. O homem chama Pedro, chama Simão, e o outro também chama Simão Pedro. E é o hóspede que você vai mandar buscar, porque esse hóspede tem algo para te dizer que você precisa ter. E é lógico que o homem Cornélio sensível, orava de contínuo, falava com Deus, entendeu que era um recado de Deus, não pensou duas vezes, manda um oficial de dia e 2 servos dele. E aqueles 3 homens viajam uns 3 dias até chegar a Jope. E lá em Jope não foi difícil achar a rua que fica na beira do mar, e não foi difícil na rua que fica na beira do mar descobrir quem que mexe com couro, quem que faz sandália, quem que faz alforje. E eles vão lá, bate na porta, olha, nós fomos enviados aqui por Deus. Deus apareceu para o nosso comandante e disse que aqui nessa casa tem um dono que chama Simão. Chama Simão, mexe com couro. Pois é, Deus falou, tem um outro homem aqui nessa casa, que chama Simão Pedro. Tem. Falei sim. E Simão Pedro estava naquela casa. E quem era Simão Pedro? Simão Pedro era aquele pescador que Jesus passou e falou, vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Jesus o batizou com uma unção de evangelista. Ele abria a boca, convertia 3.000, abria a boca, convertia 5.000, abria a boca, convertia 7.000, abria a boca, até para bocejar o povo se convertia. Brincadeira, mas era fácil para ele ter a alta expansão que estava sobre ele. Agora ele tinha um pequeno probleminha. Ele era preconceituoso. Jesus morreu para comprar povos de todas as raças, tribos e nações, mas ele acreditava que era só para judeu, que Jesus tinha morrido e que tudo mais vai para o inferno. O que aconteceu? Deus teve que dar uma visão para aquele homem, para quebrar aquele coração duro com um paradigma preconceituoso. Desce
lençóis e cheio de animais, de répteis, de invertebrados, come. Eu não como o que é comum, não como o que é imundo, come. E come. Terceiro, come. E nessa hora chegam os mensageiros que vieram de Cesareia para Jope. Chegaram lá embaixo, eles estão conversando na porta da casa. E o Espírito fala para Pedro: desce. Porque tem gente a favor. Quando Pedro desceu, escuta aqueles homens falarem: olha, Deus nos mandou aqui. Apareceu para o nosso comandante. Pedro entendeu. Pedro entendeu o come era a salvação dos gentios. E Pedro foi, e chegou na casa de Cornélio, e pregou, e converteu Cornélio, a sua família, a sua vizinhança, e todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, e todo mundo foi batizado nas águas. O que eu estou querendo dizer para você? Que aparecer a televisão dele é Joe. Mas tem ações que Deus precisa de homens. Olha a logística que Deus teve que fazer para convencer esse cara de sair daqui e ali, quebrar esse paradigma, manda mensageiros, conversa, fala, deu o nome da rua, deu o nome da cidade no dia certo, porque se tivesse Deus daria certo. Para fazer o que Ele quer, Ele precisa de pessoas. Eu vou te contar a última história e vou voltar para a nossa história. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Por quê? Será que Deus tem um tititi com os profetas? Porque os profetas são atalaias, são boca de Deus. Deus fala para o profeta fala para o resto do povo. E Deus falou para um profeta chamado Miqueias, aonde o Messias nasceria. A profecia está em Miqueias 5. E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. Como que é isso, pastora? De Belém, uma cidade pequena demais para figurar no mapa da província de Judá. A província era como um estado. A cidade é tão pequenininha e tem um mapa que sabe bem. Pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá. De ti vai nascer o que vai reinar em Israel. Peraí, tem alguma coisa errada. Os reis não nascem em cidades pequenas, os reis nascem em palácios. E o palácio é Jerusalém. Mas a profecia termina dizendo o que tem as suas origens desde os tempos eternos. O que é o alfa e o ômega, o que é o princípio e o fim. É o Messias. É o Messias que vai nascer em Belém. E Miqueias escreve. Miqueias escreveu 700 anos antes do Messias nascer. Vai nascer em Belém. Vai nascer em Belém. Vai nascer em Belém. Muito bem, 700 anos depois, um anjo aparece para uma virgem, desposada de José da casa de Davi, e fala para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Enfim, o Messias vem de sua barriga, moça. A moça é Maria, desposada de José da casa de Davi, e mora, sabe aonde? Nazaré. E sabe aonde é Nazaré? Na Galileia. É como se morasse em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a profecia diz que vai nascer em Palmas, no Tocantins. Ué, mas a profecia não diz que vai nascer em Belém? Como que o anjo avisa uma virgem em Nazaré? Avisou. A virgem mora em Nazaré. Ela é desposada de José da casa de Davi. Ela é importante? Muito. O anjo, quando anunciou, falou: você é muito favorecida. Encontrou o favor de Deus. Agora, não é só ela que é importante. O marido também é. Porque ela é desposada de José da casa de Davi. E a casa de Davi é em Belém. E um dia, o neném está para nascer. Acorda o imperador romano chamado César Augusto. O cara não era brincadeira. Ninguém ousa descumprir o decreto de César Augusto.
Augusto acorda e pensa, ele acha que ele está pensando. Eu vou fazer um recenseamento, eu vou descobrir esse povo todo que está debaixo do jugo romano, quem é de que cidade. E ele obriga que cada um vá para a sua cidade de origem para recensear-se, para alistar-se. José é da onde? Da casa de Davi. Maria precisa de José da casa de Davi, casa de Davi é Belém, a barriga está em Nazaré, e José precisa ir para Belém, ele precisa se alistar. César Augusto mandou e ele não pode desobedecer César Augusto. As mulheres não eram alistadas, só os homens. Mas José já sabia que o que dela estava gerado era do Espírito Santo. O anjo já tinha aparecido para ele e falado, olha, não deixa ela não. O que ela tem no ventre é o Messias. Deu até o nome, você vai dar o nome de Jesus para ele. José tem que ir se alistar. Ele é obrigado a ir se alistar. E ele leva a barriga de Nazaré para Belém. E a barriga chega em Belém na hora do parto. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que até para cumprir profecia, Deus precisa de pessoas. Deus precisa de ímpio para fazer o que ele quer. César Augusto era um ímpio. Morreu sem saber que foi usado por Deus. Nós estamos sabendo hoje. O que Deus quer fazer na terra, igreja, e o que Deus quer fazer ao nosso redor, é através de nós, queridos. Eu falei da visão do trono de Deus, onde anjos estão falando uns para os outros. Vamos lembrar da visão de Isaías 6. Ele fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo, a glória do Senhor manifestada. Ele viu anjos falando para anjos, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória, e anjos falando para o outro, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória, e anjos falando para anjos, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. E aí ele viu o quanto ele era sujo. Toda vez que você tem a visão da grandeza de Deus, você se olha, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É claro que ele não está falando da boca. A boca fala que o coração está cheio. Ele está dizendo, meu coração é impuro, minha alma é impura. A convicção do pecado que ele teve resultou na imediata liberação da graça de Deus. O nosso arrependimento é eficaz para fazer com que Deus opere imediatamente. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías e fala, eis que a tua iniquidade foi tirada. Nós vamos entender o que é isso. E o teu pecado perdoado, está escrito assim, iniquidade tirada, pecado perdoado, iniquidade tirada, pecado perdoado, iniquidade tirada, pecado perdoado. Amém. Mas Deus é poderoso para tirar a iniquidade e para perdoar o pecado. E depois que Deus faz isso, depois que ele vê toda aquela grandeza da visão do trono, está escrito, e depois disso ouviu uma voz que disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele respondeu, eis-me aqui, envia-me. Espera aí. Um Deus tão grande que as abas das suas vestes enchem o templo, a sua glória enche os céus e enche a terra. Um Deus tão grande que querubins e serafins estão ao redor dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Um Deus tão grande que pode arrancar raiz de iniquidade e pode perdoar pecado. Está dizendo para Isaías, eu preciso de você? Sim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, estamos dizendo para Isaías, Isaías, nós podemos contar com você agora que você está vivo. Deus precisa de pessoas, pastora? Sim. Os gigantes que nos rodeiam, que ocupam
os lugares da nossa vida que impedem que tenhamos vida abundante. Os gigantes que se instalaram em áreas da nossa família. Os gigantes que se instalaram em áreas das nossas emoções. Eles não saem sem guerra. Eles não saem, Cristo. E Deus não desce dos céus para tirá-los. Ele delega para os homens pela instrumentalidade de Ananias. Saulo recebeu a visão de volta. Pela instrumentalidade de Pedro, o evangelho chegou nos gentios. Pela instrumentalidade de um ímpio chamado César Augusto, a barriga foi para Belém para cumprir a profecia. Pela instrumentalidade de Filipe, o evangelho chegou no homem. Pela instrumentalidade de homens, Deus muda circunstâncias na terra. Amém. Nós aprendemos durante muitos anos da nossa vida que nós nos convertimos e estava tudo resolvido. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. A tua salvação, decorrente da sua decisão de se converter ao Senhor, ela te define a eternidade. Você estava condenado a uma morte eterna. Mas, no momento em que você se arrepende e você coloca-se nas mãos de Deus, você anula essa morte eterna e você ganha a certificação da vida eterna. Agora, o que define a sua vida abundante não está ligado à eternidade, porque na eternidade vai ser abundante, sim. Quando Deus fala das consequências espirituais do pecado, você vai para os livros que falam de bênção e de maldição, por exemplo, Levítico 26. Se você tiver maldição, vai ter seca. Se você tiver bênção, vai ter chuva. Se você tiver maldição, vai ter perda de filhos. Se você tiver bênção, vai ter herança bendita. Se você tiver maldição, vai ter problemas financeiros. Se você tiver bênção, abundância de provisão. Chuva, filho e abundância de provisão não é para a eternidade. É para essa. Quando nós entendemos que esta vida abundante, ela é alcançada quando aquele que vem para matar, roubar e destruir é desalojado dos lugares aonde eles foram alojados, porque nós demos lugares para eles. Nós aprendemos o que é guerrear. Se você chegar na sua casa e encontrar sapo na cama, porco sujo na sala, um gato da pia da cozinha, você vai orar, jejuar e chorar? Ou você vai pegar uma vassoura e botar os bichos para comer? Esse que veio para matar, roubar e destruir, nós vamos aprender aqui nesses dias. Ele não saiu da presença de Deus sem guerra. Ele não saiu da presença do próprio Deus sem guerra. No céu ele queria ser igual a Deus. Quando ele veio para a terra, ele queria ser maior do que Deus. Porque quando se encontra com Jesus face a fuça dele, claro, ele fala para o Senhor Jesus: dar-te todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar. Se eu for o teu Deus, eu vou te dar os reinos do mundo. Aí nós vamos entender, quando a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus é a primeira parte desse negócio de partes grandes. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos derrubar como fomos.
Sujeitai-vos a Deus e descansai. Não! Sujeitai-vos a Deus e esperar que eles vão caindo por si. Não! Sujeitai-vos a Deus e fiquem em paz, porque Jesus já venceu, já despojou principados e potestades, depois outros presos, triunfando nele na cruz. Não! A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, aguardando que o inimigo seja posto debaixo dos pés. Sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, todavia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gigante não cai sozinho e Deus não derruba gigante, você derruba gigante. Você derruba gigantes. Pode passar 10 anos, eles estão lá. Pode passar 20, eles estão lá. Pode passar 45, eles estão lá. No mundo espiritual não se aplica as leis da física. Tempo e distância não existe no mundo espiritual. O tempo derruba gigante, pastora? Não! 45 anos depois, Caleb foi derrubar gigantes. Nós vamos identificar os gigantes que estão ocupando os lugares de ouro da nossa vida cristã. Os gigantes que têm impedido que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Porque quando você saiu do império das trevas e veio para o reino da luz, Deus, Ele mesmo empenhou a palavra dele para você. Que você teria vida e teria vida em abundância. Amém. Curva a tua cabeça. Senhor, nós sabemos que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor é fiel para completar. O Senhor escreveu na tua palavra que o povo teu perece por falta de conhecimento, por ignorância. Ó Pai, dá-nos a conhecer os mistérios da tua palavra. Revela-nos os tesouros profundos e escondidos. Pai, ensina-nos. Não queremos ser um povo que tem somente um discurso de vitória, mas nós queremos ter uma vida vitoriosa, Pai. Aleluia. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem de mais excelente para nós. Amém. Nesta vida, não apenas no porvir, Pai, não apenas na eternidade. Quando Caleb derrubou os gigantes, Pai, ele trouxe para as gerações futuras dele a possessão de uma terra boa. E nós sabemos, Pai, que quando alcançamos a plenitude da libertação, nós trazemos para as heranças futuras nossas um legado bendito nessa terra também. E nós queremos nesses dias, Senhor, crescer no entendimento das suas coisas. Aprender, Pai, identificar nas nossas vidas o que dá oportunidade aos gigantes para se instalarem, Pai. Fala conosco, Senhor, individualmente, para que nós possamos, Pai, limpar o lugar que está ocupado pelo inimigo e experimentar a vida abundante, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Amém.